cúpula de vidro do Palácio do Crepúsculo havia sobrevivido a 1000 anos de guerra, cercos e feitiçaria. Ela não sobreviveria a esta noite. Lyra pressionou o corpo contra a estrutura de treliça de ferro. Estava suspensa a 18 metros acima do chão da sala do trono. Seu traje de caça com fios de prata absorvia todos os sons do ambiente. Cada vibração, cada vestígio de seu batimento cardíaco se transformava em silêncio. Abaixo dela, a corte do Alfa Supremo brilhava com lanternas sombrias. Eram aquelas chamas violetas e frias que os lobos usavam em vez da luz honesta do fogo. Como se até mesmo a iluminação deles tivesse que ser algo distorcido e errado. Ela havia treinado por 3 anos para chegar a este momento. Ela passou fome, sangrou e chorou no escuro para ganhar o direito de estar onde nenhum caçador jamais esteve. E terminar o que a Ordem havia começado 6 séculos atrás. Ela não pensava no medo. O medo era um luxo. Ela pensava apenas em ângulos. O Alfa Supremo, Kiran da Corte do Crepúsculo, sentava-se em um trono esculpido em obsidiana e ferro forjado nas sombras, no extremo oposto do salão. Mesmo a 18 metros de altura, mesmo através da distorção da luz violeta, ele era uma presença avassaladora. Ele não estava tanto sentado, mas ocupando o espaço da mesma forma que uma montanha ocupa um vale, completamente e sem desculpas. Seu cabelo escuro caía para trás de um rosto de ângulos duros e autoridade antiga. Seus ombros eram largos o suficiente para carregar o peso do mundo que ele já havia conquistado. Ele não usava coroa. Ele não precisava de uma. Cada lobo naquela sala se orientava para ele como limalhas de ferro se orientam para um ímã. Não por disciplina, mas por algo primitivo e inexorável. Ele era o ápice de tudo que a Ordem da Lua de Prata jurou destruir. Lyra exalou uma vez, lenta e controlada, do jeito que o mestre Cale a ensinara. Ela soltou as lâminas de corrente de prata gêmeas de seu cinto. Deixou-as desenrolar por entre os dedos, até segurar seus núcleos pesados em cada palma. Os elos encantados sussurravam contra suas luvas. As lâminas haviam sido forjadas em prata consagrada e abençoadas por 3 altos videntes da Ordem. Não eram meras armas, eram instrumentos de finalidade. Contra um lobo, contra qualquer lobo, elas cantariam através da magia das sombras, como a luz das estrelas através da fumaça. Contra o Alfa Supremo, elas terminariam uma guerra. Ela não se permitiu um sopro de hesitação. Ela firmou as botas na treliça, inclinou o corpo em direção ao trono e se soltou. A queda durou menos de 2 segundos. Pareceu uma vida inteira comprimida na sensação do ar frio gritando em seu rosto. E a sala do trono se expandindo abaixo dela com uma velocidade terrível. Ela havia calculado a trajetória perfeitamente. Ela a havia ensaiado 400 vezes na câmara de treinamento sob a cidadela da Ordem. Suas lâminas já giravam para fora em arcos correspondentes. A luz prateada seguia atrás delas como cometas gêmeos. Elas nunca o alcançaram. A mão de Kiran se moveu. Essa era a única maneira de descrever, porque não houve processo, nem antecipação, nem mudança legível em sua postura. Em um momento, ele estava sentado em seu trono, com a atitude de um homem que possuía todos os cômodos em que já entrara. No momento seguinte, ele estava de pé, e sua mão direita havia se fechado ao redor da lâmina de corrente giratória, a poucos centímetros do centro de seu peito. O impacto enviou uma concussão de força pelo ar, uma parede visível de pressão deslocada que se espalhou e quebrou 3 das lanternas sombrias mais próximas em faíscas violetas. Os lobos na corte tropeçaram. Taças caíram das mesas. As enormes tapeçarias ao longo das paredes se inflaram para dentro, como se a própria sala tivesse se encolhido. Lyra aterrissou em um rolamento controlado e se levantou rápido, já puxando a segunda lâmina para um golpe de continuação. Ela havia treinado para a possibilidade de o primeiro ataque falhar. Ela havia treinado exatamente para isso. Seu corpo se movia antes que sua mente terminasse de catalogar o choque. A pura realidade impossível de um homem pegando uma lâmina de corrente de prata encantada com a mão nua. Ela balançou a segunda lâmina em um arco baixo e amplo, mirando em suas pernas. Ele pegou essa também, não com a mesma mão. Com a outra mão, a esquerda, movendo-se em um borrão que seus olhos mal conseguiam acompanhar. A corrente esticou-se entre seus dedos como se fosse um pedaço de corda comum. E ele fosse um homem que nunca na vida se impressionara com nada. Ele segurava ambas as lâminas, uma em cada punho. E por um único momento suspenso,
simplesmente olhou para ela. Seus olhos eram da cor da meia-noite, com profundidade e peso, escuros o suficiente para absorver a luz em vez de refleti-la. E eles estavam absoluta e completamente calmos. Foi isso que cortou sua compostura treinada como uma lâmina própria. Ela esperava raiva. Ela esperava a fúria selvagem e irracional que os ensinamentos da ordem prometiam existir por trás dos olhos de cada lobo. O que ela encontrou, em vez disso, foi algo muito mais perigoso que a fúria. Ele estava interessado. Ela lhe atacou sua garganta com o cotovelo, aproveitando as correntes ainda esticadas entre eles, usando a tensão como um ponto de apoio. Ele soltou as correntes no exato momento em que ela comprometeu seu peso, e ela tropeçou meio passo para a frente. Um meio passo que foi toda a abertura de que ele precisava. Uma mão se fechou em seu pulso, outra em seu ombro oposto, e a sala virou de lado. Ele a derrubou com um movimento tão econômico e preciso que mal parecia esforço. O chão de mármore veio rápido. A mão dele estava atrás da cabeça dela antes que ela batesse, evitando o impacto. Ele claramente não queria que ela se machucasse, o que era enlouquecedor, irritante e profundamente confuso, tudo ao mesmo tempo. Ela atingiu o chão controlada e intacta. Ele desceu com ela, um joelho prendendo seu casaco de fios de prata no mármore. Seu peso e a geometria de sua posição tornavam qualquer rota de fuga geometricamente impossível. Ele não estava sentado nela. Ele estava simplesmente posicionado de tal forma que o movimento se tornou teórico. O rosto dele estava a 30 centímetros do dela. De perto, sem a barreira de 18 metros de luz de lanterna sombria entre eles, a força de sua presença era algo que ela sentia em seu externo. Lyra olhou para ele e não mostrou nada em seu rosto. Ela fora ensinada a morrer sem hesitar. Ela estava preparada para fazer exatamente isso. Os olhos dele haviam começado a mudar. A cor profunda da meia-noite começou a brilhar por dentro. Uma luminescência azul-prateada fria se formando atrás de suas íris. A inconfundível assinatura visual de um alfa supremo canalizando intenção letal. Ela havia lido descrições disso nas crônicas de guerra da Ordem. Disseram-lhe que uma vez que aqueles olhos se acendessem completamente, o lobo que olhava através deles havia cruzado a fronteira da misericórdia para algo mais antigo e absoluto. A corte ao redor deles ficou em silêncio absoluto. Cada lobo naquele salão estava congelado, observando seu alfa supremo no momento antes de ele proferir o julgamento sobre uma assassina que havia caído de seu próprio teto. Lyra manteve a respiração regular. Ela sustentou o olhar dele e se recusou a desviar. E então suas correntes de prata encantadas, enroladas no mármore entre seus corpos, começaram a reagir. Começou como uma luminescência fraca, a mesma luz prateada consagrada com a qual ela as havia carregado no santuário da Ordem, mas mais quente, errada da maneira mais inexplicável. A luz prateada era sempre fria, sempre limpa, cortante e antisséptica. Esta luz era da cor de algo orgânico, algo vivo, um dourado profundo e polido que ela nunca tinha visto sair da prata em sua vida. Pulsou uma vez, como um coração bate, uma única contração e liberação de brilho. Kieran olhou para baixo, para ela. A magia sombria que ela podia sentir emanando dele, aquela escuridão opressiva e texturizada que a corte do crepúsculo empunhava como uma segunda pele, ondulou em resposta. Não em oposição, mas em ressonância. As duas magias se moveram uma em direção à outra, como a água se move em direção a um ralo. Não por força, mas pela lógica inexorável de algo encontrando seu lugar. O pulso veio novamente mais forte. Lyra sentiu antes de entender. Uma sensação começando em algum lugar sob suas costelas e se expandindo para fora através de seu peito, como o calor se espalhando por membros frios após uma longa exposição à geada. Não era desagradável, essa era a parte aterrorizante. Em um momento de ameaça existencial no chão de um palácio inimigo, ela estava sentindo algo para o qual não tinha nome. Uma ressonância, um reconhecimento, uma sensação de correção profunda e desorientadora que não tinha o direito de existir perto deste homem, deste lobo, deste inimigo. As mãos de Kieran ficaram muito imóveis. A energia alfa brilhante em seus olhos não havia desaparecido. Se alguma coisa, havia se intensificado. Mas sua qualidade havia mudado.
Da mesma forma que o tempo muda quando a temperatura cruza um limiar. Algo que era uma coisa se tornando algo totalmente diferente e novo. O terceiro pulso não foi um pulso. Foi uma detonação. A luz dourada irrompeu do espaço entre seus corpos e preencheu toda a sala do trono em um único instante, de parede a parede e do chão ao teto. Uma inundação majestosa e ofuscante de brilho quente que reduziu as lanternas sombrias violetas a uma memória e fez o trono de obsidiana brilhar como uma brasa. Não foi violento. Foi o oposto da violência. Foi a sensação de algo antigo e preciso se alinhando com uma ressonância que vibrava em uma frequência abaixo do som, abaixo do pensamento, algo que operava no nível da própria alma. Cada lobo na sala tropeçou para trás, erguendo os braços contra a luz. Vários caíram de joelhos. Lyra não conseguia se mover, não porque ele ainda a estava prendendo, e não porque ela havia escolhido a imobilidade, mas porque a luz dourada havia se movido através dela como uma onda através de águas profundas, e deixou algo em seu rastro para o qual ela não tinha linguagem. Um fio, uma âncora, uma porta que não existia antes e que agora não podia ser fechada. Era quente e vasto, e levava com uma certeza mais absoluta do que qualquer coisa que ela já sentira em sua vida disciplinada e com propósito, diretamente para o homem acima dela. Ela olhou para Kieran. O rosto dele havia passado por uma transformação que ela não teria acreditado se não estivesse assistindo a 30 centímetros de distância. A autoridade soberana e fria ainda estava lá. O domínio arquitetônico de suas feições, o fato avassalador dele. Mas algo novo havia se movido através disso. Algo que havia quebrado a superfície daquele poder controlado e antigo, como um continente surgindo do mar. Sua mandíbula estava tensa. Seus olhos, ainda brilhando, estavam fixos em seu rosto com uma expressão que ela reconheceu dos antigos textos de mitologia que estudara nos arquivos da Ordem. Textos que ela sempre descartara como embelezamento romântico, como a propaganda do inimigo disfarçada de poesia. Ela agora o reconhecia como documentação. Ele olhou para ela da maneira que os textos antigos descreviam, como se o mundo tivesse se reorganizado em torno de um novo eixo, e ela fosse esse eixo. Como se tudo o que existira em sua vida antes deste momento tivesse sido um preâmbulo. O silêncio na sala do trono era absoluto. Kieran levantou-se do chão em um único movimento fluido e se endireitou em toda a tua altura, que era uma distância considerável acima dela. Ele olhou para ela por mais 3 segundos, como se estivesse fazendo um inventário de algo recém-descoberto e infinitamente precioso. Então ele se curvou, e com uma gentileza totalmente em desacordo com seu tamanho e os 30 segundos anteriores de sua vida, ele a pegou do chão e a levantou sobre o ombro como se ela não pesasse nada. Um braço travado atrás de seus joelhos, seu mundo abruptamente invertido. Lyra não disse nada. Ela não tinha palavras disponíveis. O vínculo pulsando em seu peito ainda estava reverberando, o tremor secundário de algo cósmico e irreversível. E toda a sua visão de mundo estava se recalibrando em tempo real. Kieran virou-se para encarar sua corte. Cada lobo naquele vasto e sombrio salão estava olhando para ele, olhando para ela, para os dois. E a luz dourada ainda desaparecendo lentamente do mármore, como um nascer do sol ao contrário. Sua voz, quando ele falou, carregava a plena autoridade ressonante de um homem que nunca na vida precisou levantá-la para ser ouvido. Ninguém toca nela. As palavras se assentaram sobre a sala como um veredito. Ela é minha cativa, ele disse, e então fez uma pausa. Uma batida de silêncio na qual a verdade impossível dos últimos 90 segundos se organizou em algo ainda mais impossível. E minha rainha. Ele se virou e a carregou em direção ao corredor além do trono, seu passo sem pressa, seus ombros retos. O rei da corte do crepúsculo, andando como se a noite tivesse transcorrido precisamente de acordo com seu plano. Lyra, suspensa sobre o ombro dele, com suas lâminas de corrente de prata ainda no chão, e a luz dourada de um vínculo antigo e inquebrável zumbindo em seu peito, olhou para o mármore da sala do trono que se afastava e pensou apenas um pensamento coerente. Ela viera aqui para acabar com uma guerra. Ela não antecipara se tornar a razão pela qual uma nunca mais precisaria ser travada. O quarto era um insulto. Esse foi o primeiro pensamento coerente que Lyra conseguiu ter
depois que os guardas a depositaram lá dentro, e as portas maciças se fecharam atrás deles com o som suave e final das fechaduras de magia sombria se engatando. Não medo, não estratégia. Pura ofensa incandescente com o próprio quarto, porque nenhuma prisão tinha o direito de se parecer com isso. O teto se arqueava a 12 metros de altura em uma abóbada de pedra escura, entrelaçada com veios de mineral luminescente que pulsavam com uma luz lenta e respirante. Nem violeta, nem dourada, mas algo entre os dois. Um âmbar profundo que fazia todo o aposento parecer existir dentro de um batimento cardíaco. A cama era enorme, com dossel de seda preta e tecido sombrio bordado a prata que se movia como líquido quando a luz ambiente passava por ele. Havia prateleiras de livros com lombadas em escritas que ela meio reconhecia e meio não. Havia uma lareira queimando com chama sombria, quente apesar de sua escuridão. Havia janelas altas com vista para a vasta cidade de obsidiana da corte do crepúsculo, 1000 luzes abaixo, frias e belas, e totalmente alienígenas, espalhando-se até o horizonte sob um céu cheio de estrelas, que ela fora ensinada a navegar e nunca a admirar. Havia um banheiro através de um arco, e ela podia ver daqui que continha coisas esculpidas em pedra e cheias de água que vaporizava levemente e cheirava a algo escuro, resinoso e caro. Era o espaço mais luxuoso que ela já havia ocupado, e ela odiava cada centímetro quadrado dele. Ela passou a primeira hora catalogando saídas, porque era para isso que a ordem a havia treinado. As janelas davam para uma queda de 18 metros até um pátio povoado por lobos que ela podia ouvir, mas não ver. As portas estavam trancadas com magia sombria de uma forma que ela não tinha ferramentas para combater. Suas lâminas de corrente de prata ainda estavam em algum lugar no chão da sala do trono. E todas as outras armas foram tiradas dela durante a breve e profissionalmente eficiente busca que os guardas realizaram antes de depositá-la aqui. Os dutos de ventilação eram muito estreitos. A lareira compartilhava uma chaminé com algo acima e abaixo e não levava a lugar nenhum útil. Ela estava contida. Ela estava, no sentido mais completo e mortificante da palavra, presa. Ela sentou-se na beirada da cama enorme porque ficar de pé parecia conceder algo. E o chão parecia conceder mais. E ela pensou na luz dourada ainda zumbindo em seu peito, silenciosa agora, mas residente, da mesma forma que um sino continua a vibrar muito depois de ter sido tocado. Ela pressionou a palma da mão sobre o externo e sentiu-o pulsar uma vez em resposta à sua atenção, quente e terrivelmente paciente, como se tivesse todo o tempo do mundo e pretendesse usá-lo. Ela afastou a mão. Ela encontrou o grampo de cabelo 1 hora depois de sua busca, o que mostrava o quão bem a ordem a havia treinado, no hábito de carregar contingências em lugares onde nenhuma busca pensaria em procurar. Estava tecido na parte de baixo de seu colarinho, fino e com ponta de prata. Nada que parecesse significativo para quem não entendesse que, nas mãos certas, a prata, em qualquer forma, era um condutor da magia de caçador. Não mataria um alfa supremo. Ela não tinha ilusões sobre isso, mas demonstraria um princípio. Deixaria um ponto claro. Era o único ponto que ela tinha disponível para deixar claro, e ela pretendia fazê-lo com clareza. Ela o ouviu antes que a porta se abrisse. Não seus passos, porque ele se movia com o silêncio de um lobo, mesmo em um prédio que sua própria corte havia construído. Ela ouviu a mudança no ar, a sutil mudança atmosférica que precedia sua presença, da mesma forma que uma queda de pressão precede o tempo. Algo denso, elétrico e inevitável. As fechaduras sombrias se desengataram. As portas se abriram. Kieran, da corte do crepúsculo, entrou em seu próprio quarto e olhou para ela com a expressão de um homem que esperava encontrar exatamente o que encontrou e estava preparado para se divertir com isso. Ele havia trocado o traje formal da sala do trono por algo mais escuro e simples, uma camisa que não diminuía em nada o fato arquitetônico de seus ombros. E ele se movia pela luz âmbar do quarto com uma facilidade que fazia o espaço parecer do tamanho certo pela primeira vez. Ele era, ela notou com o mesmo desapego clínico que aplicava a todas as avaliações táticas, agressivamente difícil de desviar o olhar. Ela arquivou isso sob ameaças conhecidas e manteve o contato visual. Ele parou a quase 2 metros de distância. Seu olhar percorreu o quarto com breve eficiência, catalogando a catalogação dela,
e então se fixou novamente em seu rosto. Ele não disse nada. Lyra levantou-se da cama, erguendo o grampo em uma linha limpa, mirando na base de sua garganta, a ponta de prata capturando a luz âmbar. Eu quero minhas armas, ela disse. E eu quero uma porta. O silêncio durou exatamente um segundo. Então o canto de sua boca se moveu. Não era um sorriso completo. Era a expressão específica de um homem que encontrou algo genuinamente inesperado e achou delicioso de uma forma que nenhum dos dois se beneficiaria se ele dissesse em voz alta. Ele olhou para o grampo com a atenção afetuosa de um homem examinando um artefato interessante. E então ele deu um passo à frente. Ela não recuou. Ela havia decidido antes de ele entrar no quarto que não recuaria, e manteve essa decisão enquanto a distância diminuía de quase 2 metros, para 1 metro, para 30 centímetros, até que a ponta de prata do grampo estivesse pressionando o centro de seu peito, e ele simplesmente parou ali, olhando para ela com aqueles olhos de meia-noite que haviam feito o impossível na sala do trono, e continuavam a ser profundamente inconvenientes na privacidade de seu próprio quarto. A aura sombria que ela podia sentir irradiando dele absorveu a ponta de prata da mesma forma que águas profundas absorvem uma pedra atirada. Ela entrou e deixou de ter importância. O grampo não o estava machucando. Ela sabia que não o machucaria. O ponto era o princípio. Ele olhou para o grampo e depois de volta para o rosto dela, e sua expressão era a combinação mais irritante de diversão e algo mais quente que ela não queria nomear. Você procurou por 3 horas, ele disse. Sua voz, a uma distância de conversação, era mais baixa do que ela esperava. Uma frequência que parecia contornar o ouvido e se registrar em algum lugar mais central. Você encontrou um único grampo de cabelo de prata. Você esperou que eu entrasse. Você manteve a porta em sua visão periférica. Ele fez uma pausa. Seu treinamento é extraordinário. Ia ser usado para te matar. Eu sei, ele ainda parecia divertido. Não ia ter sucesso. Estou ciente, e mesmo assim você fez. O ponto, ela disse, segurando o grampo com firmeza, era o princípio. Algo passou por sua expressão, então, rápido e genuíno, e ele olhou para ela por um longo momento de uma maneira que parecia menos um adversário medindo e mais algo para o qual ela não tinha uma categoria clara. Ele estendeu a mão, não rapidamente, como a ordem não com qualquer qualidade de ameaça, e fechou 2 dedos ao redor do grampo. Ela o soltou antes que ele pudesse pegá-lo, porque deixá-lo pegar era diferente de escolher abaixá-lo. E ele pareceu entender a distinção, porque virou o grampo nos dedos uma vez e o colocou na mesa ao lado dele, ao alcance dela. Você não é uma prisioneira no sentido convencional, ele disse. Estou trancada no seu quarto. Você está segura no local mais seguro da corte do crepúsculo, enquanto o vínculo é novo e sua presença ainda não é conhecida por partes que a usariam como alavanca contra mim. Ele disse isso sem desculpas, mas também sem a performance de autoridade. Da maneira como alguém declara um fato logístico. Quando isso mudar, a porta muda. Você espera que eu acredite nisso? Eu espero que você avalie isso com o tempo. Ele inclinou a cabeça ligeiramente. Você é uma analista. Você foi treinada para coletar informações e revisar conclusões. Estou te dizendo isso para que você tenha algo com que trabalhar. Ela o estudou e não disse nada, porque não havia nada a dizer que não fosse uma concessão de algum tipo. O que ela não disse foi que o fio dourado em seu peito estava mais quente desde que ele entrou no quarto. Um fato que ela estava documentando e colocando em quarentena na parte de sua mente reservada para informações que exigiam processamento adicional antes que pudessem ser usadas. A primeira onda a atingiu sem aviso. Veio de dentro, que era o pior tipo de ataque, aquele sem direção para enfrentar e sem terreno para defender. Em um momento, ela estava de pé, mantendo a compostura tática completa de uma caçadora que passou 3 anos se preparando para exatamente esse tipo de operação. E no momento seguinte, algo dentro de seu peito desabou para dentro, como uma estrutura cuja fundação foi removida, e a sala inclinou-se bruscamente para a esquerda. Ela reconheceu isso distantemente, mesmo enquanto a atingia. Os feitiços de condicionamento da ordem. 3 anos de reforço mágico projetado para mantê-la ligada à vontade da ordem, para manter sua magia alinhada com suas frequências sancionadas,
para evitar exatamente o tipo de evento de ressonância catastrófica que aconteceu na Sala do Trono. O vínculo havia fraturado esses feitiços de condicionamento como um martelo através do vidro. E agora, a arquitetura mágica que fora tecida em seu sistema nervoso ao longo de anos de treinamento estava se dissolvendo. E a dissolução parecia como se cada nervo em seu corpo recebesse simultaneamente um sinal elétrico que não foi projetado para processar. Ela estava de joelhos antes de decidir estar. O chão de mármore era muito frio e muito real, e ela pressionou a palma da mão contra ele e se concentrou naquela sensação com tudo o que tinha. A segunda onda foi pior. Moveu-se através dela como uma maré vazante, puxando algo essencial consigo. E ela ouviu um som que não reconheceu imediatamente como vindo de si mesma, baixo e involuntário. O som de uma pessoa experimentando algo além do limiar do que a compostura pode conter. Ela estava ciente de que ele se movia rápido, não da maneira como uma pessoa atravessa um quarto, mas da maneira como um lobo atravessa a distância entre estar de pé e o necessário, eliminando o espaço com uma totalidade que tornava a geometria irrelevante. Então suas mãos estavam nela, sob seus braços, e o chão não era mais o ponto de referência, porque ele era. E ela foi recolhida contra o peito dele com uma firmeza de aperto que tornava a luta mecanicamente inútil. E em alguma parte dela que ela não estava consultando, profundamente desnecessária. Ela não lutou. A terceira onda começou a se formar. Os braços de Kieran se apertaram ao redor dela. Ela podia sentir a magia sombria nele mudar de qualidade. A energia densa e territorial que havia enchido a Sala do Trono com pressão, se transformando em outra coisa. Algo que se movia em direção a ela em vez de para fora. Quente e totalmente diferente de tudo que lhe disseram que a magia sombria parecia. Os textos da Ordem a descreviam como fria, invasiva, corrosiva para o espírito humano. O que ela estava sentindo através dos lugares onde as mãos dele pressionavam suas costas, e seu ombro não era nenhuma dessas coisas. Era um calor profundo e coerente. Organizado e com propósito, como a luz do sol que foi ensinada a ser gentil. Moveu-se para dentro dela pelos mesmos caminhos que os feitiços de condicionamento haviam ocupado, preenchendo os espaços fraturados em sua arquitetura mágica com algo que não pedia nada em troca por estar ali. A terceira onda quebrou e não se formou. A dor se dobrou para dentro e se aquietou, não suprimida, mas resolvida da maneira como uma pergunta é resolvida. Quando a resposta finalmente chega, ela podia sentir os feitiços de condicionamento, ou o que restava deles, liberando seu controle sobre seu sistema nervoso sem violência. A magia estrangeira se dissolvendo sob o calor persistente do que ele estava canalizando para ela. Da mesma forma que a geada se dissolve sob o luto, a sala parou de se mover. Sua respiração se estabilizou. Ela estava sentada nos braços do Alfa Supremo da Corte do Crepúsculo, com a bochecha contra o peito dele e os punhos frouxamente fechados contra sua camisa. E a luz âmbar do quarto estava estável, e o batimento cardíaco dele sob sua orelha era lento, regular e totalmente sem pressa. Nenhum deles falou por um longo momento. A mão dele se moveu uma vez, uma única passagem por seu cabelo, não performático e não calculado. O gesto de alguém respondendo a um instinto antes que a decisão consciente de responder tenha sido tomada. Ela o sentiu tomar consciência disso meio segundo depois que aconteceu, a breve tensão de um homem controlado, encontrando os limites de sua própria compostura. Ele não se retraiu. Ela pensou na ordem, na voz do mestre Kell na câmara de treinamento, dizendo que o sofrimento do condicionamento era um custo necessário, que os feitiços eram para sua própria proteção, que a dor era um preço que valia a pena pagar pela pureza de propósito. Ela pensou em 3 anos daquela dor, de baixo grau e crônica, e nunca explicada por completo, nunca atribuída à sua causa real, apresentada como uma consequência natural da magia de caçador, em vez do trabalho arquitetônico deliberado de pessoas que a precisavam ligada à vontade delas em vez da sua própria. Ela pensou em Kieran, que tinha todas as razões legítimas para acabar com a vida dela no chão de sua sala do trono, e, em vez disso, a carregou até aqui. Que colocou o grampo ao seu alcance, que estava atualmente canalizando sua própria força vital em seu corpo para resolver uma dor que ela não lhe contara, porque ele simplesmente a viu e respondeu.
O monstro, a ordem o chamara, a besta, a coisa que usava um rosto de homem para esconder a natureza de um lobo. Ela estava começando a suspeitar que a ordem nunca o havia conhecido de verdade. Ela não disse isso em voz alta. Ela não estava pronta para dizer isso em voz alta e não tinha certeza se confiaria em si mesma se estivesse. Mas ela guardou o pensamento com cuidado na parte de sua mente, onde guardava coisas que já haviam sido decididas por evidências, mesmo que as conclusões ainda não tivessem sido formalmente tiradas, e ela não o descartou. O vínculo dourado em seu peito pulsou uma vez, quente e certo. Pela primeira vez em 3 anos, nada nela doía. Ela estava na corte do crepúsculo há 6 dias quando a ordem veio buscá-la. Não para recuperá-la. Ela entendeu a distinção no momento em que viu a formação, porque conhecia aquelas configurações. Ela havia treinado dentro delas. Ela havia ficado em seus perímetros em uma dúzia de operações e entendia sua gramática tática tão fluentemente quanto a linguagem falada. O que ela viu se movendo pelos corredores externos do palácio não era uma formação de resgate. Era uma grade de contenção e eliminação. 2 unidades de flanco para impedir a fuga. Uma equipe de âncora de maldição no centro, carregando o tipo de equipamento ritual que se usa quando o objetivo não é a recuperação, mas a neutralização. Ela reconheceu a luz pálida do sigilo azul de uma maldição de luz sombria sendo montada nas mãos de 3 altos conjuradores posicionados em um espaçamento triangular perfeito. Ela reconheceu a matriz de mira que eles estavam construindo. Estava apontada para ela. Lyra estava na janela alta do corredor por onde estava andando. O primeiro movimento supervisionado pelo palácio que Kieran havia permitido em 6 dias. E ela sentiu a arquitetura de tudo em que acreditava se reorganizar em torno de um único fato inevitável. A ordem não viera para levá-la para casa. A ordem viera para garantir que ela não voltasse para casa. Que o ativo comprometido fosse descartado de forma limpa antes que o que quer que ela tivesse aprendido dentro daquelas paredes pudesse ser levado de volta e usado para fazer perguntas que eles não queriam responder. 3 anos. 3 anos de treinamento, de condicionamento, de dor que lhe disseram ser necessária e justa, e o preço do propósito. 3 anos sendo moldada exatamente no tipo de instrumento que se envia em uma missão suicida e não se espera que retorne. E quando a missão suicida produziu um resultado fora dos parâmetros sancionados, quando o instrumento teve a reação errada, a magia errada na sala do trono errada, o instrumento foi reclassificado de ativo para passivo e o protocolo apropriado foi iniciado. Ela pensou na voz do mestre Cale, paciente, medida, admiradora. Você é nosso melhor trabalho, Lyra. Você é a ponta da lança da ordem. Ela havia sido uma lança. Agora ela era uma ponta solta. A maldição de luz sombria foi liberada da formação triangular, com o som particular da magia de prata consagrada sendo armada. Um tom alto e puro que ela ouvira em exercícios de treinamento e sempre associara à autoridade limpa do poder da ordem. Ela amava aquele som. Ela havia treinado em direção a ele, orientada por ele, encontrado seu propósito nele da mesma forma que uma bússola encontra o norte. Ouvi-lo sendo usado contra seu próprio corpo recontextualizou cada memória que ela havia construído em torno dele. Atingiu-a como se o céu tivesse sido trazido para dentro. O campo paralisante de uma maldição de luz sombria não doía no sentido convencional. O que fazia era alcançar o espaço entre a intenção e a ação e remover completamente a conexão, de modo que sua mente estava completamente presente e seu corpo se tornara teórico. Um fato do qual ela estava ciente, mas não conseguia acessar. Ela se sentiu começar a cair antes que pudesse impedir-se de cair. A geometria lenta e terrível de um corpo que perdeu sua própria cooperação, e o chão de mármore subiu em sua direção com a mesma indiferença paciente que oferecera na sala do trono 6 dias atrás. Ela não o alcançou desta vez também, mas as mãos que a pegaram não foram gentis da maneira que haviam sido no quarto. Eram as mãos de algo que havia chegado além da fronteira de sua compostura. Ela não conseguia virar a cabeça. A maldição a dominava completamente. Cada sistema voluntário suspenso no campo azul pálido da magia da ordem. Mas ela podia ver, e o que viu em sua visão periférica foi Kieran. E o Kieran que atravessou a parede daquele corredor, porque ele atravessou a parede em vez de esperar pela porta, não era o homem que havia colocado um grampo ao seu alcance,
ou canalizado calor em seu sistema nervoso fraturado, ou assegurado durante a dissolução de 3 anos da arquitetura de outra pessoa. Ele não era um homem de forma alguma naquele momento. Ele era o Alfa Supremo e estava em um estado que não tinha descrição diplomática. A magia sombria ao redor dele havia escapado da qualidade texturizada e controlada que ela passara a reconhecer como sua linha de base. A densidade deliberada de um poder mantido precisamente porque seu detentor entendia exatamente o que poderia fazer se não fosse. Deixara de ser texturizada e se tornara algo elementar. Algo que se erguia dele da mesma forma que uma tempestade se ergue da água quente, enorme e auto-organizadora, e não mais particularmente interessada nas preferências de ninguém em sua vizinhança. O corredor escureceu ao redor dele, como se a própria luz ambiente tivesse decidido que este não era o seu momento. A sombra se moveu pelo teto e pelas paredes da mesma forma que a água se move por uma superfície que aprendeu a forma do fluxo. Ele olhou para a formação da ordem e a formação da ordem deu um passo coletivo para trás. Lyra teria sorrido se a maldição lhe tivesse deixado a capacidade. Em 6 dias, ela havia catalogado o poder dele com a atenção profissional de uma caçadora que precisava entender com o que estava alojada. Ela havia observado seus desdobramentos controlados, suas expressões incidentais de autoridade, a maneira como sua presença reorganizava cada espaço em que entrava. Nada dessa catalogação a havia preparado para isso. Nada disso havia levado em conta a variável que ela estava assistindo agora, que era um alfa supremo cuja companheira acabara de ser derrubada em seus próprios salões por pessoas que a enviaram para morrer. Ele levantou uma mão. A magia sombria se espalhou dele em uma onda. Não um golpe direcionado, não a mira precisa de uma arma sendo apontada, mas uma concussão de pura força avassaladora que operava da mesma forma que uma maré opera, não se importando com a colocação específica dos obstáculos que encontra, simplesmente se movendo e rearranjando tudo o que não era o chão. Os 3 altos conjuradores da ordem foram levantados do chão simultaneamente e depositados contra a parede oposta, com força suficiente para encerrar completamente a montagem da maldição, e não força suficiente para encerrar qualquer outra coisa. As unidades de flanco se viram movendo-se para trás a uma velocidade que não haviam escolhido. A onda de sombra passando pelo corredor em ambas as direções e simplesmente realocando todos nele para as posições que preferia. A matriz da maldição de luz sombria, privada de seus conjuradores de âncora, fraturou-se, não desapareceu. A magia residual de uma maldição de luz sombria quebrada tinha seu próprio momento, sua própria meia-vida, e ainda estava se movendo através dela, quando Kieran atravessou o corredor nos 3 passos que levou para alcançá-la. E o calor de suas mãos em seus braços, e a densidade familiar de sua aura pressionando contra o campo da maldição não foi suficiente ainda. Mas foi o suficiente para tornar o aperto do campo menos absoluto. O suficiente para dizer à magia que havia algo no ambiente que superava suas instruções. Ele se abaixou ao redor dela e ela entendeu, após um momento desorientado, que ele a estava protegendo com seu corpo, usando a massa e a densidade mágica de si mesmo como uma barreira física entre ela e o resíduo da maldição que se dissipava pelo corredor. Cada ângulo amplo de sua estrutura posicionado para interceptar o que ainda estava no ar antes que pudesse alcançá-la. Ele disse o nome dela, apenas o nome dela, baixo e direto, com nada mais em sua voz exceto a própria palavra e o fato de que ele a estava dizendo, o que continha mais do que ela tinha espaço para processar. Ela tentou falar e descobriu que tinha aproximadamente 1/3 de sua voz disponível. O campo da maldição estava perdendo coesão na presença de sua magia sombria. O azul pálido se dissolvendo lentamente em suas bordas em algo que não conseguia se sustentar contra uma força superior, mas lentamente ainda estava em andamento. E ela ainda era em grande parte teórica. O que ela tinha, ela descobriu, era sua mão direita. A maldição não a havia alcançado completamente, ou a proximidade dele já a havia liberado. Ela não tinha certeza de qual, mas descobriu que se concentrasse toda a sua atenção consciente naquele único ponto de contato entre sua intenção e seu corpo, ela poderia movê-lo incrementalmente e com esforço,
da mesma forma que se move através de águas profundas, mas disponível. Ela a levantou. Sua palma encontrou a mandíbula dele. A barba por fazer era áspera sob seus dedos, e ela o sentiu ficar absolutamente imóvel sob seu toque. Da mesma forma que ele ficara imóvel na sala do trono, quando a luz dourada pulsou pela primeira vez. A suspensão total de um homem encontrando algo que para tudo mais. Ela lutava contra o vínculo há 6 dias. Ela o havia documentado, colocado em quarentena, mantido à distância clínica de uma profissional, catalogando uma variável que não desejava incorporar. Ela dissera a si mesma que o reconhecimento não era aceitação, que senti-lo não era o mesmo que escolhê-lo, que o calor que oferecia era uma tentação a ser avaliada em vez de uma verdade a ser vivida. Ela olhou para o rosto dele, para a fúria controlada ainda visível na linha de sua mandíbula, para os olhos ainda ardendo com a luz da tempestade de um poder que se desdobrara completamente em seu nome sem negociação. Para a evidência dos últimos 6 dias que ela vinha reunindo na parte de sua mente que processava fatos em vez de doutrina. Ele lhe dera acesso às suas prateleiras. Ele explicara suas decisões em vez de emiti-las. Ele a curara sem ser solicitado e devolvera sua arma ao seu alcance e a chamara de extraordinária quando ela apontou um grampo para sua garganta e manteve espaço na luz âmbar de seu quarto para seu silêncio quando ela precisava de silêncio mais do que palavras. Ele colocara seu corpo entre ela e a magia residual em um corredor onde os inimigos eram seu próprio povo. E ele dissera seu nome com uma voz que não tinha nada nela exceto ela. A ordem a enviara para morrer, e depois voltara para ter certeza de que ela morrera. Ela apertou os dedos contra a mandíbula dele. O vínculo que fora residente e paciente e silencioso por 6 dias, reconheceu a mudança na qualidade de sua atenção, da mesma forma que o mar reconhece uma mudança na direção do vento. Não porque precisasse ser dito, mas porque sempre soubera a diferença entre proximidade e presença, entre observação e chegada. Ela parou de lutar contra ele. A luz dourada não irrompeu desta vez. Não precisava irromper porque isso não era uma colisão, mas uma conclusão. A diferença entre uma porta sendo forçada e uma porta sendo aberta por dentro. Moveu-se através dela em uma única onda profunda. Quente, maciça e totalmente sem pressa, preenchendo cada espaço fraturado em sua arquitetura mágica, com algo que não carregava condições nem custo, além do simples fato de ser escolhido. Ela sentiu-o alcançar o resíduo azul pálido do campo da maldição e simplesmente resolvê-lo, não violentamente, não com a qualidade de oposição, mas com a matemática avassaladora de uma coisa maior deslocando uma menor. Da mesma forma que a luz desloca a sombra ao existir, por não ter alternativa. A paralisia se dissolveu. Seu corpo era dela novamente, e a primeira coisa que ela fez com ele foi respirar. Uma respiração completa e irrestrita que tinha o gosto da luz âmbar do quarto que ela passara a reconhecer como o único espaço em 6 dias onde nada doía. E ela sentiu aquela ressonância familiar em seu peito, quente e certa, o mesmo pulso que estava esperando que ela alcançasse o que já sabia. A testa de Karen desceu para descansar contra a dela. Seus olhos estavam fechados, a luz da tempestade recuando, a magia sombria se acomodando de volta na densidade controlada e texturizada de sua linha de base. A fúria ainda estava no conjunto de sua mandíbula, mas havia sido reclassificada. Ela podia sentir isso mesmo antes de ele falar, não mais direcionada para fora, mas para dentro. A raiva particular de alguém que foi impedido de estar em um lugar importante e chegou para encontrar o custo já pago. A mão dele subiu e cobriu a dela, onde ainda estava pressionada contra seu rosto. Eles não a alcançarão novamente, ele disse. Silencioso, absoluto, não uma promessa construída para seu benefício, mas um fato sendo declarado por alguém que entendia todo o peso do que estava dizendo e queria dizer cada sílaba. Ela pensou na ordem, no que eles a haviam transformado e no que pretendiam que ela permanecesse. Ela pensou na maldição de luz sombria apontada para suas próprias coordenadas e na gramática da formação que ela reconhecera por dentro. E ela pensou nos 6 dias de evidências que vinha compilando. E ela tomou a decisão formal que estava implícita em seu pensamento desde o quarto, desde a luz âmbar e o cabelo e o grampo devolvido. Ela não ia voltar, não porque as portas estavam trancadas. As portas, ela suspeitava, não ficariam trancadas por muito mais tempo.
porque ele lhe prometera que não ficariam. E ela passara 6 dias descobrindo que ele cumpria suas promessas com a mesma consistência absoluta que aplicava a tudo o mais que se comprometia. Ela não ia voltar, porque não havia mais nada para onde voltar. A ordem em que ela acreditava nunca existira. As pessoas sob as quais ela treinou a construíram como uma arma e trataram a sobrevivência da arma como uma preocupação negociável. A doutrina pela qual ela vivera era um sistema fechado projetado para impedir exatamente o tipo de questionamento em que ela agora estava engajada, e ela atingira o limite do que a doutrina poderia conter. O vínculo pulsou novamente, e desta vez ela não o documentou. Ela o sentiu, quente e mútuo, correndo entre eles em ambas as direções com a permanência fácil de algo que sempre fora verdade e só agora estava sendo reconhecido. Ela viera para a corte do crepúsculo para acabar com uma guerra. Ela estava começando a entender que a guerra que valia a pena terminar não era aquela para a qual fora enviada a lutar. O uniforme estava esperando por ela. Ela não o pedira, e ninguém o anunciara. Ela simplesmente o encontrou dobrado na mesa no quarto iluminado por âmbar na manhã seguinte ao ataque da ordem, e ficou sobre ele por um longo momento, entendendo que não era um gesto de controle, mas de reconhecimento. O tecido era escuro como águas profundas, entrelaçado com fios de magia sombria do crepúsculo que se moviam quando a luz passava por ele. Da mesma forma que a seda do dossel se movia, viva de uma maneira que o traje de caçador nunca fora. No colarinho e nos punhos, fios de prata haviam sido trabalhados em padrões que ela reconhecia como seus. A precisão angular da linguagem técnica da Ordem da Lua de Prata, reproduzida nos materiais da Corte do Crepúsculo. Sua história e seu presente falados na mesma frase. Suas lâminas de corrente de prata estavam ao lado, recuperadas do chão da sala do trono, limpas e devolvidas sem comentários. Ela se vestiu e se sentiu, pela primeira vez em sua vida adulta, como algo que ela escolheu ser, em vez de algo que foi feita para ser. Kieran estava esperando no corredor do lado de fora, e quando ele olhou para ela, a expressão em seu rosto não era a avaliação arrogante de um homem inspecionando uma posse, mas algo mais silencioso e fundamental. O olhar de uma pessoa que encontrou algo que não sabia que estava faltando e só agora entendia as dimensões completas do que sua ausência havia custado. Ele não disse nada. Ele lhe ofereceu o braço não no sentido cortês e performático, mas no prático, com uma franqueza que ela passara a entender ser seu modo de operação básico quando a audiência era apenas ela. Ela o aceitou. Eles saíram do Palácio do Crepúsculo juntos, no início da manhã, e a corte que os viu passar estava muito quieta. O santuário da Ordem da Lua de Prata ocupava o terreno mais alto da cidade capital, como sempre, como a Ordem sempre insistira, tanto arquitetonicamente quanto metaforicamente. Era construído de pedra pálida que capturava a luz e a mantinha, brilhante e auto-justificada em sua colina. As grandes janelas retratavam cenas da mitologia fundadora da ordem em vidro colorido, que sempre parecera história para Lyra, e agora parecia algo consideravelmente mais curado. As grandes portas estavam seladas com luz de prata consagrada, e o perímetro era mantido por 12 guardas do santuário no uniforme branco formal da ordem. Os guardas os viram chegando de uma distância considerável. Essa era, Lyra refletiu, exatamente a intenção. Ela passara 6 dias aprendendo que Kieran operava sob o princípio de que a presença avassaladora comunicava mais eficientemente do que qualquer movimento de abertura. Que a negociação já havia começado antes da primeira palavra ser dita, e os termos sendo comunicados agora por 2 figuras caminhando em direção ao santuário na luz da manhã, eram simples e inegociáveis. Os guardas mantiveram suas posições até que não o fizeram mais. Não foi uma decisão tomada por covardia. Ela pôde ver o momento em que eles registraram à luz do vínculo, o fraco ouro ambiente que começara a emanar de ambos desde o corredor, a assinatura mágica de um vínculo de acasalamento completo entre um alfa supremo e sua companheira. E o cálculo tático que se seguiu. 12 guardas contra aquelas probabilidades não era uma formação defensiva. Era um gesto. Eles se afastaram, as grandes portas se abriram sem serem tocadas. A magia sombria de Kieran se movendo à frente deles como um anúncio cortês, e eles entraram no santuário juntos. O arcebispo Sete já estava de pé no altar, no extremo oposto da nave, o que significava que sua rede de inteligência lhe dissera que eles estavam chegando.
o que significava que ele tivera tempo para se preparar e escolhera esperar aqui em vez de fugir. Lyra leu isso corretamente como a decisão de um homem que confundira o poder simbólico do santuário com o poder real, que acreditava que o peso de 6 séculos de autoridade institucional funcionaria como uma arma nesta sala. Seu cajado estava erguido, a prata consagrada em sua ponta, brilhando com magia de luz reunida, seus conjuradores dispostos em um semicírculo atrás dele, na formação que ela reconheceu do corredor, a mesma formação que apontara uma maldição de luz sombria para suas coordenadas. Olhando para ele agora, ela não sentia nenhuma da deferência que 3 anos de condicionamento haviam construído em suas respostas ao seu posto. O que ela sentia era uma clareza tão completa que era quase repousante. A qualidade particular de visão disponível para alguém que finalmente viu uma coisa exatamente como ela é e a achou consideravelmente menor do que a sombra que estava projetando. A mão de Kieran, que estivera na base de suas costas, se afastou. Ela entendeu isso sem que lhe dissessem. Eles não haviam discutido táticas em termos explícitos, mas 6 dias de proximidade com um homem que comunicava mais em silêncio do que a maioria das pessoas comunicava em frases completas, lhe deram uma fluência em seus instintos operacionais. Ele se moveu para a esquerda ao longo do corredor externo, a magia sombria se desenrolando dele em fios escuros que se moviam pelo chão de pedra, em direção à formação do arcebispo, com o propósito paciente e direcional da água encontrando seu nível. Ela se moveu para a direita ao longo do corredor oposto, suas lâminas de corrente de prata já em suas mãos, o peso familiar delas recontextualizado por tudo o que ela agora entendia sobre o que eram e para que serviam. Eram instrumentos de precisão. Hoje, elas seriam precisas. O arcebispo ergueu seu cajado, e a primeira onda de magia de luz condensada desceu pelo centro da nave em uma coluna larga o suficiente para preencher o corredor, brilhando absoluta, mirando onde eles estavam. Quando ele a liberou, eles não estavam mais lá. A coluna atingiu o chão de pedra no centro da nave e se espalhou em uma explosão de luz branca que iluminou o santuário completamente por 2 segundos inteiros antes de se dissipar. Os fios de sombra de Kieran alcançaram a formação de conjuradores. Eles se moveram para cima do chão e se enrolaram nos braços e pernas dos conjuradores com uma economia cirúrgica de movimento. Não violentamente, não com a força da maré que ela ouvira usar no corredor, mas com uma precisão que era de alguma forma mais impressionante por sua contenção. Cada conjurador foi mantido no lugar, sua magia suspensa, suas expressões registrando o choque específico de pessoas que passaram suas carreiras empunhando poder e acabaram de encontrar um teto. Eles permaneceram ilesos, em pé e completamente incapazes de agir. Kieran caminhou por entre eles da maneira como um homem caminha por um espaço que foi liberado para ele. O arcebispo virou seu cajado em direção a Kieran. Lyra já estava se movendo. Ela havia calculado a geometria disso enquanto caminhavam pelos corredores, e o cálculo estava correto. A concentração do arcebispo, direcionada para a maior ameaça mágica, criara uma exposição angular que seu treinamento não havia previsto, porque seu treinamento nunca incluíra a possibilidade de lutar contra alguém que fora construído por sua própria instituição e entendia sua metodologia tão intimamente quanto ela. Ela veio pela direita dele, e suas lâminas de corrente de prata não estavam apontadas para ele, mas para o cajado, a fonte, a arquitetura do poder que ele passara décadas acumulando e aprendendo a armar. A prata encantada das correntes conectou-se com a cabeça consagrada do cajado, e o som que fez não foi violento. Foi musical, um tom puro e alto que ressoou pelo santuário e subiu em direção ao teto de vidro colorido e pairou ali, ressonante, por um longo momento após o evento físico ter concluído. O cajado fraturou-se da cabeça à base em uma linha limpa e total. A magia de luz que ele continha se apagou, não explosivamente, mas imediatamente, como uma vela quando o pavio é removido, presente em um instante e simplesmente desaparecida no seguinte. O poder acumulado de 6 décadas de acumulação do arcebispo e a autoridade institucional do mais alto cargo da Ordem da Lua de Prata se dissolveram no ar do santuário, com não mais cerimônia do que a névoa da manhã, quando o sol chega. Os joelhos de Sete encontraram o chão de pedra,
Não por qualquer força aplicada a ele, mas pela simples mecânica de um homem que perdeu a coisa sobre a qual construiu sua posição e descobriu em sua ausência que a posição era tudo o que ele tinha. Ele olhou para ela, e em seu rosto ela não encontrou nenhum monstro. Ela encontrou um homem que havia feito escolhas e construído sistemas para justificar essas escolhas, e então construído instituições para proteger os sistemas, e treinado gerações de pessoas para defender as instituições, e que agora estava na posição de todo arquiteto de um sistema fechado quando as paredes finalmente desabam. Ele parecia, mais do que tudo, alguém que sempre soube que este momento era possível e passara décadas garantindo que não teria que pensar sobre isso. Lyra olhou de volta para ele sem satisfação e sem crueldade. Ela disse simplesmente: o que era verdade, acabou. O vidro colorido nas janelas do santuário começara a liberar sua luz retida à medida que a magia fundamental do arcebispo se dissolvia. As cenas da mitologia da ordem desaparecendo lentamente dos painéis e deixando entrar a manhã real, que estava se revelando consideravelmente mais bonita do que as histórias que a estavam filtrando. Ela entrava pelo vidro limpo em um dourado quente e não mediado, movendo-se pelo chão de pedra da nave em linhas longas e honestas. Ela sentiu Kieran antes de ouvi-lo, a densidade familiar de sua presença chegando às suas costas, a magia sombria se acomodando em sua linha de base composta e controlada, o calor ambiente do vínculo correndo entre eles em ambas as direções com a permanência fácil que adquirira desde o corredor. A mão dele encontrou sua cintura e ela se virou dentro do círculo de seu braço, e o santuário ao redor deles estava cheio de luz da manhã e a última lenta deriva de brasas mágicas onde o poder do arcebispo estivera. Ele olhou para ela da maneira que a olhara quando ela saiu do quarto no uniforme tático escuro e da maneira que a olhara em cada momento desprotegido de 6 dias que ela arquivara cuidadosamente e agora não precisava mais colocar em quarentena de suas conclusões. Ele a puxou para mais perto e ela foi sem resistência, porque a resistência fora a postura de alguém que ainda não havia decidido. E ela havia decidido em um corredor com a mão na mandíbula dele, e o vínculo finalmente permitido ser o que sempre fora. O beijo não foi gentil. Não foi o contato provisório e hesitante de duas pessoas navegando em território desconhecido. Foi o beijo de duas pessoas que se moviam uma em direção à outra em alta velocidade através de forças opostas por tempo suficiente para que a chegada contivesse tudo o que a jornada custara. Certo, feroz e quente, com gosto de magia sombria e luz da manhã, e 6 dias de evidências se acumulando em direção a uma conclusão que fora inevitável desde que uma caçadora caiu de um teto de vidro e mudou a forma do mundo. Quando ele levantou a cabeça, seus olhos estavam escuros, quentes e absolutamente sem a performance de autoridade. Ele falou no volume de um homem que não tem ninguém a quem se dirigir, exceto a pessoa à sua frente, se me entendeu. Toda a corte neste reino saberá seu nome, ele disse. Não como minha cativa, não como minha consorte. Sua mão apertou na cintura dela. Como minha rainha, intocável, igual, minha como eu sou seu. O vínculo respondeu a ele antes dela, um pulso de calor dourado que se moveu através de ambos simultaneamente. A ratificação mágica de uma verdade que não precisava de mais argumentos. Ela olhou para ele, para a luz da manhã em seu rosto, e a magia sombria se acomodou contente em seus ombros como algo que finalmente voltara para casa. Para o homem por trás do Alfa Supremo que pegara sua lâmina e colocara seu grampo ao alcance e assegurara durante a dissolução da arquitetura de outra pessoa, e colocara seu corpo entre ela e tudo o que lhe desejava mal. Ela fora treinada para caçar um monstro. Ela disse, meu como você é meu, e sentiu as palavras se assentarem no registro permanente do vínculo com o peso de um voto, que era o que eram. Eles saíram do santuário juntos, para a manhã plena, passando pela figura ajoelhada do arcebispo e pelos conjuradores presos pelas sombras, que seriam libertados quando houvesse uma estrutura de justiça real para recebê-los, passando pelos guardas do santuário que se afastaram e agora estavam incertos no perímetro, passando pelo vidro colorido que finalmente deixara a luz passar. A cidade se estendia abaixo deles, ambas as metades. A pedra pálida da capital da ordem e a obsidiana escura da vasta corte do crepúsculo, e do terreno alto da colina do santuário, eles podiam ver onde os dois territórios se encontravam. Aquela longa fronteira que fora uma ferida na paisagem por 6 séculos,
E era, a partir desta manhã, uma linha esperando para ser apagada. Havia trabalho pela frente. Havia reconstrução e acerto de contas, e o longo e difícil trabalho de substituir um sistema construído sobre medo e doutrina por algo construído sobre o tipo de evidência que ela vinha reunindo por 6 dias em um quarto cheio de luz âmbar. Ela sabia disso. Ela não era ingênua sobre a distância entre um fim e um começo, mas ela fora treinada para avaliar evidências e revisar conclusões, e a evidência desta manhã era clara. No epílogo de sua vida como caçadora, Lyra da Ordem da Lua de Prata levara uma única convicção não examinada para o Palácio do Crepúsculo, que era que o inimigo tinha um rosto, e esse rosto era monstruoso, e que seu propósito era encontrá-lo e extingui-lo. Ela havia caído através de um teto de vidro, com essa convicção como toda sua arquitetura. E ela estava errada de uma forma que nenhum treinamento, nenhuma doutrina e nenhum 6 séculos de história institucional foram adequados para prepará-la. Ela fora criada para destruir um monstro e encontrou, em vez disso, um homem que pegou sua lâmina e a chamou de extraordinária, e a segurou durante sua dor, e colocou suas armas ao seu alcance e enfrentou um grampo sem hesitar. E que lhe dera a única coisa que 3 anos de construção da ordem nunca incluíram em seu projeto para ela. Não segurança, não propósito, não a satisfação limpa da doutrina cumprida. Ela recebera a verdade sobre si mesma, que era que ela não era um instrumento, ou um ativo, ou uma arma moldada para a guerra de outra pessoa. Ela era uma pessoa capaz de revisar suas conclusões quando as evidências justificassem, e as evidências justificaram, e ela as revisou, e tudo o que se seguiu a essa revisão foi a coisa mais honesta, mais aterrorizante e mais irreversivelmente correta que ela já fizera. Ela fora treinada a vida inteira para caçar um monstro. Ela descobrira, em vez disso, que o amor mais verdadeiro que já conhecera, a segurança mais profunda e o pertencimento mais absoluto, a esperavam nos braços do inimigo, no quarto iluminado por âmbar do Alfa Supremo da Corte do Crepúsculo, onde um grampo fora colocado ao seu alcance e uma mão passara por seu cabelo antes que seu dono decidisse movê-la. Ela viera para acabar com uma guerra. Ela encontrara, em vez disso, a razão pela qual valia a pena construir a paz. Se você gostou deste audiolivro épico de romance e fantasia, por favor, clique no botão de curtir e se inscreva para mais histórias incríveis.